Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Glória a Deus, que alegria, que honra, que privilégio estar aqui com vocês essa noite. Como eu me alegro de poder cultuar o Senhor em casa com vocês, com a minha família na fé. Amém? Para mim é uma honra poder estar com vocês. E eu estou com a responsabilidade hoje de trazer a palavra do Senhor. E enquanto eu orava, buscava ao Senhor sobre o que nós iríamos discorrer da palavra dele essa noite. Uma palavra saltou no meu coração. E eu percebi que ao longo desse mês o Senhor foi encaixando as peças de alguma forma. O Senhor trouxe ao meu coração a respeito de fé, e eu percebi que Deus foi falando de fé, só que de formas diferentes. Ele disse sobre confiança no domingo passado, eu não sei se você estava aqui, mas a Vanessa ministrou sobre confiança, sobre confiarmos em Deus. E Deus ele foi movendo as coisas, e eu percebo mesmo que Deus quer elevar o nosso nível de fé. Eu entendo, irmãos, que para um ano de expansão, o ano que nós estamos vivendo como igreja, é necessário nós aumentarmos a nossa fé. E a Bíblia, ela nos ensina, nos ajuda a como nós podemos crescer em fé. Amém? Você sabia que a sua fé pode aumentar? Você sabia que a sua fé pode crescer? E às vezes nós nos enganamos achando que para a nossa fé crescer, é necessário nós pedirmos a Deus para que a nossa fé cresça. Só que existe uma maneira bíblica da qual nós podemos fazer a nossa fé crescer. Amém? Eu vou começar por esse texto, eu não ia começar por ele, mas abra lá a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 10. Aleluia. Romanos, capítulo 10. Vou esperar vocês abrirem para eu falar o versículo. Todo mundo achou? Romanos, capítulo 10, versículo 17. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na versão Nova Almeida atualizada, a Bíblia diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Então, existe uma maneira pela qual a fé vem para o meu coração e para o seu coração. E é quando nós nos expomos à palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, fé é gerada no nosso coração. Todas as vezes que você para na sua casa, medita na palavra, que você se coloca mesmo à disposição do Senhor e começa a ler a sua Bíblia, fé está sendo gerada no seu coração. Não existe outra maneira. Não tem outro caminho. A única forma pela qual nós vamos receber fé em nosso coração é se nós ouvirmos a palavra do Senhor. E foi assim que eu e você fomos salvos, não foi? Nós ouvimos sobre Jesus Cristo. E à medida que a revelação de Cristo chegou para nós, nós reconhecemos Ele, só Ele é o Salvador. Nós entendemos, não existe outro caminho. Jesus é o único caminho. Fé foi gerada no nosso coração. E agora nós podemos levantar as nossas mãos e dizer: Jesus é o caminho. Eu vivo com Ele. Então, a fé que nós recebemos de Deus, ela vem pelo ouvir e ouvir e ouvir. Não é ouvir uma vez e pronto, tá bom. É ouvir repetidamente, sem se cansar. E às vezes o que acontece nos nossos dias é que nós nos cansamos. E eu não estou te falando que você está cansado da palavra de Deus. Você está cansado de tantas coisas, o seu dia tem sido tão corrido. E você se cansou.
Só que para a fé ser gerada no nosso coração, nós precisamos ser incansáveis. Ter a palavra de Deus como nosso alicerce e não abrir mão da meditação. Não nos cansarmos de estar expostos à palavra do Senhor. Às vezes nós estamos tão cansados que nós achamos que ouvir a palavra de Deus uma vez na semana, 50 minutos é o suficiente. E se eu te disser que não é? Não tem como nós provarmos de um nível maior de fé se nós não nos expormos frequentemente à palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos ensina valiosas lições de como nós devemos nos comportar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O Senhor nos ensina na sua palavra como ter um caráter aprovado, como nós devemos honrar as pessoas, como nós devemos levar e seguir uma vida de amor. O Senhor vai nos ensinando, dando várias direções. A palavra do Senhor também nos ensina a manter uma vida de adoração, de devoção, de entrega. Mas você sabia que para tudo isso aqui acontecer, para você ser perseverante na sua vida com o Senhor, você precisa de fé? Não tem como nós adorarmos a Deus se nós não tivermos fé para isso. Não tem como nós termos um caráter aprovado, um caráter íntegro, se nós não tivermos fé para isso. A nossa vida é pela fé. Foi assim que o Senhor disse em sua palavra: o meu justo viverá pela fé. Então, independente de qual seja a área, nós vivemos pela fé. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor nos ensina sobre fé. E sabe que Deus, ele foi tão intencional em que eu e você aprendêssemos sobre fé, que nós lemos desde o começo da nossa Bíblia, Deus nos ensinando sobre fé. E eu quero que você abra lá em Gênesis capítulo 1, por gentileza. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, eu vou ler o versículo, a partir do versículo 1 mesmo, com vocês. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vou parar aqui rapidinho. Então, nós temos uma característica de algo que acontecia na terra. E o autor de Gênesis, quando ele escreveu, ele disse: olha, havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas na terra. E no versículo 3, a palavra do Senhor diz: e disse Deus, haja luz. E houve luz. Agora, repara uma coisa comigo. Não foi Deus que disse que havia trevas sobre a terra. Deus não disse: olha, tem trevas, está tudo perdido agora. Deus não falou a situação que estava acontecendo naquele momento. Deus simplesmente muda aquilo que estava sendo visto, dizendo: haja luz. E a Bíblia nos ensina que quando Deus disse haja luz, houve luz. E é assim que nós vivemos pela fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz que eu criei, por isso aqui falei. Nós cremos e por isso falamos. Deus, ele não falou algo aleatório quando disse haja luz. Ele falou exatamente aquilo que ele cria. Ele não falou algo, Deus não disse, vou ver se dá certo. Deus não ficou pensando, talvez aconteça. Será que é isso mesmo? Deus simplesmente disse, haja luz e houve luz. Ele usou as palavras exatas para mudarem aquela situação.
Então, quando Paulo diz que aquilo que nós cremos, nós falamos, é uma característica é uma característica do próprio Deus que nós recebemos. Você lembra que você foi criado à imagem e semelhança de Deus? Deus te fez como Ele é. Amém? Você foi feito como Ele. Deus não poderia te dar um método diferente. Ele deu para mim e para você aquilo que Ele usou desde o princípio. Eu criei, por isso é que falei. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Então, todas as vezes que nós falamos segundo a vontade do Senhor, nós podemos criar as coisas que nós vamos ver. E se nós falarmos contrário à vontade do Senhor, nós também vamos criar coisas. A nossa fé pode ser vista ou percebida por aquilo que nós falamos. Muitas vezes nós estamos dizendo que cremos, que vai dar certo isso e aquilo outro. Só que as nossas palavras simplesmente anulam tudo aquilo que nós falamos. Falamos que cremos, saímos da porta para fora e olhamos para o tempo e falamos, não vai dar certo. Hoje está frio, hoje está chovendo, não vou conseguir, não posso, não tenho. Sabe, são palavras que anulam aquilo que nós recebemos da palavra de Deus. Então, a nossa fé, ela pode ser percebida pelas nossas palavras. Amém? Glória a Deus. Lá em Hebreus, capítulo 11, eu quero que você abra, por gentileza. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Todo mundo achou? Vamos ler. A palavra do Senhor diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, a única maneira de nós agradarmos a Deus é pela fé. E a única maneira de nós recebermos fé é ouvindo a palavra do Senhor. Não tem outro caminho, não tem outra saída. O que acontece é que, às vezes, nós estamos procurando atalhos para tentar agradar a Deus. Nós não vamos agradar a Deus se nós passarmos horas, dias orando. Se isso não for gerado com fé, nós não vamos agradar a Deus com as nossas mãos levantadas, rendidos, se isso não for gerado com fé. A única maneira que nós temos de agradar ao Senhor é andando em fé, crendo que Deus existe. Crendo que Ele é o nosso galardoador. Não existe ninguém que possa dar um presente melhor para mim e para você do que o próprio Senhor. Deus, Ele é o nosso galardoador. Amém? Glória a Deus. E eu quero voltar lá para 2 Coríntios. Eu sei que a gente não abriu, eu só citei. Mas eu quero que você abra agora, por gentileza, lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu citei o versículo 13. Falando que nós cremos e por isso falamos. Mas agora eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. E eu vou ler na versão NVT, se o pessoal da mídia quiser colocar aqui. A palavra do Senhor diz assim, pois Deus que disse, haja luz na escuridão. É quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, presta atenção aqui rapidinho. Deus, quem disse, haja luz na escuridão. Lembra que nós lemos Gênesis 1:3, que Deus disse, haja luz? E houve luz na terra?
Só que Paulo ele está dizendo algo que vai além da luz que resplandeceu na terra. Paulo está dizendo, ele quem disse, haja luz na escuridão e fez a luz brilhar no nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O Deus que disse, haja luz, o Deus que fez a luz vir para a terra, é o Deus que trouxe Jesus Cristo. Nós sabemos pela palavra do Senhor que Jesus Cristo é a luz dos homens. E sabe que quando Deus disse haja luz, Deus estava gerando naquele momento não somente luz na face ali da terra, sobre o abismo onde havia trevas, mas Deus estava gerando já a partir daquele momento luz no nosso coração. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus e recebemos do caráter de Jesus Cristo, luz chega no nosso coração. E eu não vou entrar muito para esse caminho da luz, mas percebe como Deus ele anda por fé e aquilo que ele disse lá no princípio vem sendo cumprido até os dias de hoje. Luz não ficou somente naquele momento. Todas as vezes que alguém é salvo e transformado, todas as vezes que alguém levanta a mão e aceita Jesus como Salvador, luz chega na vida daquela pessoa. Então Deus não parou, nós sabemos que nós servimos e estamos diante de um Deus imutável. Deus não parou de gerar luz nos dias de hoje. Deus não mudou de ideia. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra que o Senhor liberou naquele momento foi gerando resultado, está gerando resultado até hoje. E eu quero que você pense comigo, as palavras que nós estamos dizendo, quais os resultados estão sendo gerados? E quais resultados vão gerar amanhã e depois de amanhã e quando os anos se passarem? Porque nós vemos o Senhor andando por esse caminho. Então, nós entendemos que nós podemos também andar por esse caminho. Eu posso falar a palavra hoje, plantar amanhã e daqui a uns anos, continuar recebendo daquela palavra que eu liberei em fé. Amém? Então, pense mesmo sobre o que você tem dito a respeito do seu futuro. Pense no que você tem dito acerca da sua saúde, acerca da sua prosperidade, acerca dos seus dias. Pense no que você tem falado sobre os seus filhos, pense no que você tem falado sobre o seu casamento. Nós devemos cuidar das nossas palavras, porque pelo que falamos é demonstrado o que cremos. Às vezes nós nos pegamos falando coisas que parecem normal. Todo mundo fala, estou morrendo de fome, estou morrendo de frio. Normal, todo mundo fala isso e ninguém morreu. Será mesmo? Crie o seu mundo, fale diferente. Nós não precisamos falar o tempo todo que nós estamos morrendo. Até porque nós não morreremos. Nós viveremos, contaremos os feitos do Senhor. Então mude o seu vocabulário, pense na palavra. Lembra que fé vem pelo ouvir? Eu tenho certeza absoluta que se nós ouvirmos a palavra do Senhor, nós não vamos dizer para todo mundo que nós estamos morrendo de fome. Porque não é isso que a palavra fala sobre mim e sobre você. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos falar e fazer como o próprio Senhor fez. Se exponha ao Evangelho, tenha coragem de se levantar todos os dias e abrir a sua Bíblia. Mesmo que você não consiga fazer isso pela manhã, separe um momento do seu dia. Tenha contato com a palavra do Senhor. Sabe que a palavra do Senhor que nós carregamos, ela é a luz dos homens. A palavra que eu e você temos em nossas mãos pode ser guardada no nosso coração.
E depois que está no nosso coração, ninguém nos rouba. Nada nos tira desse lugar. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos viver uma vida de fé. E sabe que a sua vida não é determinada por aquilo que você recebeu de influência, seja da sua família, seja dos seus amigos. Não sei o que você viveu no seu passado. A sua vida não é determinada pelas situações que te ocorreram e, sei lá, você ficou frustrado, chateado demais, e isso te magoou demais. O que define a minha vida e a sua vida é o nosso comportamento de fé diante das situações. Nós podemos nos levantar independente do diagnóstico. Quem foi que disse que a última palavra é do diagnóstico? A última palavra sempre vem do Senhor. O que Deus disse sobre você, o que Ele falou sobre o seu futuro, você lembra de Abraão? Uma promessa ele havia recebido e anos se passaram e a promessa não acontecia e anos se passaram. Eu sei que ao longo da jornada ele tentou dar um jeito de alguma forma, a esposa dele tentou ajudar também. Mas Deus não mudou de ideia. Ele tinha algo para aquele homem e por isso ele foi chamado pai da fé. Porque ele recebeu de Deus uma instrução, uma direção. E viveu aquela promessa. Então, independente daquilo que nós estamos vivendo hoje, independente do tempo que nós estamos e está passando o tempo, e às vezes você fica se perguntando, mas está demorando demais. Sabe que uma vida de fé, ela não fica presa, independente do tempo que está passando. Nós continuamos crendo. Nós continuamos perseverando. Porque o Senhor nos ensina a aguardar e continuar, aguardar e continuar. Nós não podemos parar no meio da jornada. Está muito cedo para desistir. Nós não podemos decidir. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Porque o retrocesso demonstra para Deus uma vida de dúvida. E lembra que nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus? Todas as vezes que nós decidimos olhar para trás, nós estamos dizendo, Deus não é capaz de fazer. É como se nós colocássemos em Deus a culpa de não ter acontecido. Então não olhe para trás, persevere. Você crê que Deus pode fazer? Amém. Agora eu quero saber se você crê de verdade. Você crê que Deus pode fazer? Amém. Deus, Ele é poderoso para mover todas as coisas. Então, por que olhar para trás? Por que duvidar daquilo que Deus está falando sobre você? Lembra que para viver o ano de expansão, fé tem que ser gerada no nosso coração de uma maneira maior. Então se exponha mesmo à palavra, medite na palavra dia e noite, como o Senhor disse para Josué. Não se canse, seja alguém incansável. E quando alguém vier com uma proposta para você, vamos sair comer um lanche. E de repente essa proposta vem bem na hora que você tinha separado para ler a palavra do Senhor. Não abra mão. Seja incansável, há tempo para todas as coisas. Não negocie o seu tempo de meditação na palavra, porque essa é a única forma de fé ser gerada no seu coração. Amém? Glória a Deus, mas eu sei que nós temos alguns inimigos da fé. Coisas que se levantam para roubar a nossa fé e vem mesmo do diabo, porque o diabo ele é o maior interessado que nós fiquemos parados, desanimados. Então, nós temos alguns inimigos da fé. Eu não vou falar sobre todos, na verdade, eu vou falar só sobre um inimigo da fé. E eu vou falar sobre o medo. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, lá em Jó, capítulo 3, versículo 25.
Jó capítulo 3, versículo 25. Glória a Deus, eu vou continuar lendo na versão NVT. E a palavra do Senhor diz assim. O Jó falando, ele disse: o que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Nós falamos um pouco sobre fé e como nós podemos ter fé. Só que essa passagem aqui de Jó falando sobre situações que ele estava vivendo, eu sei que você conhece um pouco sobre a vida dele, ele perdeu tudo que ele tinha. E Jó diz: o que eu mais temia veio sobre mim. Sabe que medo é um espírito? Medo, ele vem realmente para roubar de mim e de você todas as promessas e toda a palavra do Senhor. Jó disse: o que eu mais temia veio sobre mim. E o medo, ele pode ser comparado, na verdade, como a luz e a escuridão. A luz e a escuridão são opostos. São coisas completamente diferentes. E sabe que fé e medo também são opostos? São duas coisas completamente diferentes. Não tem como nós andarmos com fé e carregando medo ao mesmo tempo. Uma vida de fé, irmãos, é uma vida sem medo, de confiança de fato no Senhor. Amém? Então o medo, ele tenta ofuscar a voz de Deus. O medo, ele vem para roubar a palavra do Senhor. O medo vem para nos tirar do lugar de paz, de confiança. E sabe que às vezes as muitas notícias que nós estamos ouvindo por aí estão gerando medo no nosso coração? Existia uma página no Instagram que eu parei de seguir simplesmente porque as notícias não eram boas. Eram coisas que estavam acontecendo no Brasil, no mundo. Mas eu falei: quer saber por que eu estou me enchendo disso? Para ficar com medo de sair na rua? Se nós ligarmos a nossa televisão e ficarmos 5 minutos na frente de um jornal, nós vamos ouvir tantas coisas ruins que acontecem por aí. E sabe, eu não estou falando que nós devemos ser desinformados ou coisa do tipo, mas é necessário passar mais tempo ouvindo e meditando na palavra do que ouvindo as coisas que estão lá fora. Aquilo que está acontecendo lá fora não pode mudar a sua vida. Não pode mudar o seu futuro. Muito pelo contrário, é bem provável de nós ficarmos com aquilo que nós ouvimos no jornal, porque o jornal está dizendo: está acontecendo com todo mundo. E é como se o jornal dissesse: o próximo pode ser você. Eu sei que eles não falam isso na íntegra, mas aquilo cai no nosso coração. Então, se for necessário, pare de seguir, pare de ver, desligue, abaixe o volume, se conecte com Deus, escute a palavra dele. Porque Jó disse: o que eu sempre temi veio sobre mim. Amém? Deixe Deus produzir em você a imagem de um vencedor. Não é assim que nós ouvimos na palavra dele que nós somos mais que vencedores? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ei, Deus é amor. Deus é o nosso Pai de amor e Ele lança fora todo medo. Nós não temos o que temer quando caminhamos com o Senhor. Nós não temos o que preocupar quando nós caminhamos com o Senhor. A palavra dele vem e acalma o nosso coração. A palavra dele é a certeza e esperança de um bom futuro. Certamente haverá um bom futuro. A nossa esperança nunca será frustrada. O que nós estamos esperando? Nunca será frustrado. Deus, ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito e não de mal. Deus não pensa sobre mim, sobre você, coisas ruins.
Por que às vezes nós carregamos dentro de nós informações que não condizem com pensamentos de paz que Deus tem sobre nós? Pensamentos de paz e não de mal para nos dar o futuro que nós esperamos. Certa vez Jesus, encontrando com os discípulos, havia uma tempestade. E ele olha para os discípulos e pergunta para os discípulos: por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Percebe como a fé e o medo estão associados de alguma forma? Muito medo, pouca fé. Mas se nós tivermos muita fé, nós não teremos medo. Não teremos do que nos preocupar. Caminharemos com a nossa cabeça erguida diante daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Permaneceremos convictos daquilo que o Senhor falou ao nosso respeito. Se a voz dele acalma as tempestades, o que nós temeremos? Como nós cantamos, nós caminhamos com Deus que nunca perdeu batalhas. Você já leu na sua Bíblia alguma vez dizendo que Deus foi derrotado em alguma situação? Você já viu o povo de Deus perdendo em alguma situação, se não pela desobediência? Quando nós caminhamos com o Senhor, confiando em sua palavra, nós não temos o que temer de fato. Não temos o que nos preocupar. Então, deixe mesmo Deus gerar em você a imagem de um vencedor. Deixe Deus gerar em você a imagem do seu futuro. Pense bem sobre você. Guarde o seu coração das informações. Você não é todo mundo. Nós não somos como as pessoas que estão lá fora. Nós temos uma vida completamente diferente. Completamente diferente. Nós nos movemos no sobrenatural. Eu e você não andamos contemplando as coisas desse mundo. E eu quero que você, por gentileza, volte lá para 2 Coríntios. Segunda Coríntios, agora nós vamos ler o capítulo 5, versículo de número 6. Glória a Deus, todo mundo achou? Amém? 2 Coríntios 5, 6 diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Agora você pode dizer para o irmão do seu lado: você anda por fé. Não pelo que você vê. Versículo 8 diz: mas temos confiança e desejamos, antes de deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser desagradáveis, quer presentes, quer ausentes. Amém? Então nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo. Nós não andamos por aquilo que nós estamos sentindo. Então, todas as vezes que você for abrir a sua boca para dizer algo, pense. Você vai falar o que você está sentindo? Você vai falar o que você está vendo? Ou você vai falar o que você está crendo? Irmãos, se não for para falar o que nós cremos, não vale a pena falar. Se for para falar palavras de medo e insegurança, não vale a pena falar. Mesmo que naquele momento você esteja com medo e você esteja inseguro. Não fale. Guarde os seus lábios, guarde o seu coração. Coloca diante do Senhor. Mude o seu vocabulário, que com certeza os seus sentimentos vão mudar. Mude a forma que você fala a respeito das pessoas, que com certeza o sentimento que você tem por essas pessoas vai mudar. Não me diga que é impossível conviver com alguém. Não é impossível.
Deus derramou graça sobre o nosso coração. O impossível foi vencido na cruz do Calvário. Não existe nada impossível para mim e para você. E eu sei que é muito bom dizer que não existe nada impossível e nós vamos receber bênçãos do Senhor e nós vamos ter tudo o que nós falarmos. Mas sabe que você pode falar também a respeito do seu colega que está aí do seu lado, coisas boas. Dizer que é fácil conviver com ele. Dizer que é leve, que é agradável. Mude o que você fala a respeito das pessoas que você conhece. Eu sei que é fácil, às vezes, nós falarmos e apontarmos o erro. Mas quando nós mudamos o que falamos, nós mudamos o que sentimos. Seja intencional. Tenha mesmo coragem de abrir a sua boca, mesmo que você não queira. E fale aquilo que Deus quer que você fale. Use a sua língua para criar um mundo diferente. Não seja como todo mundo, irmão. Você vive pela fé. O cenário é diferente para você. As pessoas até podem dizer que não dá, que não conseguem. Mas eu e você temos que contar para elas que é possível. Eu e você temos que demonstrar para elas que nós conseguimos. Sabe que por esses dias eu recebi uma instrução do Senhor e foi meio estranho. E eu estava conversando com o Luiz e eu falei, Luiz, Deus disse para a gente tomar banho de chuva. E o Luiz olhou para mim e ficou tipo assim, você é doida? E ele falou, não vou tomar banho de chuva. E aí tudo bem. Uma vez, aí passou alguns dias, a gente estava voltando de algum lugar que eu não me lembro qual é. Eu e Luiz caminhando sem guarda-chuva, de repente, chuva. Eu já tinha decidido no meu coração obedecer ao Senhor. Aconteceu dele estar comigo. E aquela chuva veio sobre nós e o Senhor me disse isso, Maiara, todas as vezes que você obedece pela fé, coisas acontecem de maneira sobrenatural. Sabe que nós temos vivido nesses dias coisas a respeito do nosso casamento que eu posso dizer só pode ter sido o Senhor. E eu sei que aquela chuva que caiu de maneira natural sobre mim e sobre ele veio derramada de algo espiritual. Porque não foi simplesmente uma chuva, foi o comando do Senhor. Então ande pela fé, decida andar pela fé. Escutar a instrução do Senhor, seguir e obedecer ao Senhor, por mais doido que pareça. Mas não vai sair por aí tomando banho de chuva só porque eu estou falando. Não quero ninguém gripado. É realmente uma instrução. Se você tem instrução, se você tem convicção que aquela palavra do Senhor, siga aquela palavra. Se mova por essa palavra. E eu sei que nós teremos e veremos grandes frutos daquilo que nós gerarmos em fé. Todas as vezes, irmãos, que alguém corre nessa igreja, eu sei que algo está acontecendo no mundo espiritual. Às vezes a vontade que dá é correr junto com a pessoa. Porque eu sei, as coisas estão se movendo, as coisas estão acontecendo. Aquela pessoa está recebendo algo toda vez que alguém dança, ri no espírito. As coisas naturais, para o natural pode parecer loucura, mas para mim e para você é uma vida de fé. E pela fé nós vamos dançar. Pela fé nós vamos nos mover. Pela fé nós vamos falar. Pela fé nós vamos mudar aquilo que nós estamos vendo. Nós não ficaremos presos em situações, ei, comigo e com você, não. Chega, é hora de dar um basta em tudo aquilo que o diabo está dizendo sobre nós. Existe uma palavra
que pode mudar toda a nossa vida. Tem um louvor que diz que basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e cura acontece. Basta uma palavra e a nossa conta muda. A nossa vida financeira dá um giro. Basta uma palavra. Agarre mesmo a palavra do Senhor a respeito do seu futuro. Se mantenha firme e convicto. Não tenha medo de seguir uma instrução. Não tenha medo de seguir uma direção. Por mais que as pessoas digam, que loucura é essa? Permaneça firme e convicto da palavra do Senhor. Mesmo que todo mundo te chame de louco, de doido, vale a pena, irmão. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena ser taxado pelo mundo de alguém que é doido. Mas eu e você, nós sabemos o que nós temos enfrentado nos bastidores. Eu e você, nós sabemos o que nós temos enfrentado quando ninguém vê. As pessoas estão vendo 2 pessoas andando na chuva como se fosse a coisa mais divertida do mundo. Mas eu e você, nós sabemos o que nós estamos enfrentando de portas fechadas. O que ninguém vê, o que ninguém sabe, o que você e Deus está vivendo naquele momento. E uma direção, uma palavra, um movimento em fé muda toda a situação. Permaneça mesmo, fique convicto do seu coração. Eu sei que o Senhor, Ele quer que nós tenhamos experiências maiores com Ele. Mas isso vai depender muito da nossa decisão de andar em fé, de seguir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. Não fique tímido. Não fique com medo. Seja alguém que as pessoas dizem que é diferente. Eita, a ver nascida, ela é diferente. Ela é uma mulher de fé. Uma mulher que se levanta e ora quando a situação está aparentemente perigosa. Uma mulher que não desiste. Uma mulher que busca pela família. Uma mulher que persevera. E o Senhor vem nos apontando, nos mostrando para as pessoas que estão lá fora como pessoas de fé. Eu não estou falando de confissão positiva, porque as pessoas lá fora falam muito sobre confissão positiva, e você tem que falar bem sobre você e aquela coisa toda. Eu estou falando de falar o que nós cremos. Porque crer sem falar não gera resultado, e falar sem crer também não gera resultado. Seja alguém que não fica tímido com a situação. Gere em fé o seu futuro. Amém? Você pode ficar de pé. Eu quero orar junto com você.